do partido hoje. Nós agradecemos a disponibilidade por conseguir estar ali hoje, porque suma que sempre nós falar. A imprensa para nós é um parceiro mais importante. Via através de nós está permitindo chegar para se chegar a comunidade nacional e suma internacional, aquilo que não mensagem, aquilo que não pensamento político, que não acredita com e caminho para bem-estar, ou seja, para a transformação de nosso país. Então, essa conferência de imprensa e no âmbito dos últimos acontecimentos políticos, que o Partido Luz, enquanto partido que acredita como não só como um partido atento, mas um partido também que dá a prova de como, sobretudo no processo de andança de campanha, não prova como e que tem outra solução para além de passar para a luz, que tem a ver com o verdadeiro contributo para mudar o país. Então, algumas atenções que nós temos a prova e dano claro de certas coisas. Penso que nós temos oportunidade para nós discutir certos aspectos e partilhar para o povo o que nós e não entendimento em relação a manga de outros aspectos. E também deixar claro, realmente, cada invocação de luz. Pensamos, se tem uma dúvida, não fica claro. Sim, a longa, não vai passar presidente do partido, palavra para da conferência de imprensa. O presidente do partido tem a bondade. Obrigado, vice-presidente. A falar bom dia para todos os órgãos de comunicação social que estão ali presentes. Na saúde também militantes, simpatizantes e dirigentes do Partido Luz que está junto com nós nessa conferência de imprensa. Soma que o vice-presidente Badilé Domingos também estava a explicar, nós temos uma conferência de imprensa basicamente para dois objetivos, né? Primeiro, é para colocar um ponto na is sobre no partido, sobre no linha de atuação, sobre no motivo, o motivo de não existência. O segundo aspecto é para não papear sobre a realidade ou a situação política atual. Então, em cada papel de governação, havia e preocupação com a que está tendo. Mas nós, enquanto partido, não achamos que depois de eleições que fazemos na junho, que tem vencedor, que coligação vai ter arrancar, depois de assumir poder, não achamos que não tem que dar um benefício de dúvida para poder ter um tempo suficiente para poder implementar projetos que é fácil. Para nós, cada vez sentir que ganha a eleição nossa, o curso acordar nós. Não explicação aqui de não visão de oposição e acabar conta que ninguém ganha, que tem que fazer. Papel em outras ocasiões, não volta a explicar. Não visão de fazer oposição e para que alguém permite o povo para cumprir. E para fazer o direito, para não vai fiscalizar para quem tem corrupção, para quem tem nepotismo, para quem tem outros aspectos que não acha como é por pôr em causa a subsistência do Estado, que a nós tudo não pertence. Então, quando não vai eleições legislativas, todos os partidos políticos ou forças que apresentam a eleição apresentam ao povo um programa. Gente que votaram para ver mais ter dinheiro, ou para ver mais bonito, ou para ver mais fio. Gente votaram para ver o povo num determinado momento e acha como é programa eleitoral, é gente está na condição de resolver o problema. Então, se a nós não programa que votar, o povo que acolher, não tem que sentar no pé outra oportunidade para não apresentar mais povo, para não falar isso como não tem melhor programa. Mas aquilo que o povo vota esse programa, não pode impor eles para fazer na agenda. Não. O que é permitir o povo, aquilo que o povo acredita nele vota, aquilo que tem que implementa. Então, naquele âmbito, eu não acho que não tem que dar benefício de dúvida. Ainda por isso, então, eu falar de não, eu tenho que criar condição para todos os estudantes terem acesso a computador e promessas para fazer a eleição. Exemplo, tem que ter tempo. Não acho que uns 100 dias para não começar a copiar alguma coisa. Por exemplo, falar como ajudas não começar a receber subsídio de 18 anos de idade. Apesar de falar uma dia com uma situação não começa a dar, mas não recebi como aquele que corresponde à verdade. Mas não dá tempo, não me chipei cedo. A minha tem 3 filhos fêmeas, me chipei filho recebi subsídio. Então, e nenhum promessas eleitorais, que nem momento não se via como é que está cumprido, mas para nós é momento de não criticar a governação. É como aqui faz um mês de governação, alguns órgãos de comunicação social chamam para a entrevista, eu falei, não, fica tempo. O governo até está fazendo nomeações, uma acaba de ler para numa ocasião, é que acabei de fazer nomeações, então tem que dar um benefício de dúvida para ver o país de nós tudo. Se sabe, é nós tudo que nós sentimos. Não tem que mexer para quem nem sabe, só cá nós nos estadiando. Não, ninguém quer pedir ali e pôr uma marca na testa como é que não desenvolve Guiné-Bissau. Desenvolvimento de Guiné-Bissau e tem que ser esforço conjugado de todos os filhos de Guiné-Bissau, mas principalmente aqueles que num determinado momento o povo acha como
ele tem que ter responsabilidade para poder dirigir o Estado. Então, a nós, curiosamente, nós achamos que aqueles que estão no poder é de mais que tem tempo para claros. Para ver o que é. Não está falando sempre como quem está no poder que tem tempo, quem está na oposição e tem todo o tempo. Para ver o que é. A bom voltar para 4 anos, para o governo. 4 anos, cada ano tem 365, 366 dias. Se multiplicar para 4, eu tenho 1400 e tal dias. Naqueles 1400 e tal dias, eu tenho que trabalhar todo dia para poder dar resultado ao povo que vota na rua. Enquanto oposição, e por isso ele vai piscina, ele vai fim de semana, e pega só o cuiar, e chega para ver conta como eu falei. Para ver ele que tem pressão, ele que não governar. Então, não nunca tem pressão, mas aqueles que não governam, em vez de concentrar na governação, não, é focar mais na atacantes, é focar mais na oposição. Então, eu emiti uma opinião há dias, coisa de 5 minutos, então eu disse de todo o mundo de frustração que nós estamos a assistir, não só na classe política, sobretudo na apoiantes. Então, gente se chamaram de mangas de nome, incoerência, mangas de coisas. Mas não me fica claro o primeiro ponto. A nosso partido político, a não está em função de ninguém. A não dia que não me estou papel, não está consertando, não fazer conferência de imprensa. Não está nem na rede social para claquear ou para defender para outro. Não fazia na passada, não se ativista, mas a nosso partido político. Gente tem que dubir no seu partido político. Não é andar na missão, não reconhecer a assinatura, não fazer coisas, tudo não entrega no Supremo, é reconhecer no seu partido. A nosso partido soma qualquer outro partido na Guiné-Bissau. Seguinte, pensa como não partido tem que funcionar a mercê de seu interesse, de que eles investem. Está muito confundido. Então, não Guintes não fala, não, não vai contra o povo de Guiné-Bissau. Guintes está a fazer confusão mesmo. A mim, se alguém que acaba a escola, alguém que tem nível IAR, está compreensível. Mas Guintes que estão como eles escola, eles vivem a escola. Tem que se entender coisas pequeninas, e está são frustrados. Na mão de cada Guintes que não deixa destino da terra. Na eleição que não tem quase 900 mil eleitores, 890 e tal eleitores. Naqui 800, quase 900 eleitores, 600 mil guineenses que votam naquilo que está dirigindo no momento. Quer dizer, se tem uma opinião contrária, aqui 264 guineenses que votam na Paiterra, que tudo os contra o povo. A não tem opinião de que 3 mil guineenses que votam na nós, que é guineense, suma qualquer outro guineense. É ter interesse, suma qualquer outro guineense. É ter sua opinião, é ter sua vontade. É ter mesmo bilhete de identidade, é ter passaporte, todos até que tem. Mas é ter mesmo direito que todo guineense. A nossa comunicação e em função de guintes que estão a vir na nosso partido, o que eles que primeiro vir na nosso partido. Se guintes pensam que não tem que papel pode ser simpatia, está enganado. Guintes que tem que gostar de nós, para ver não papel que é nisto. Para ver não engaba quem eles investem. Não tem nenhuma opinião, não tem nenhum interesse e não é ainda que não pé enquanto partido. Não quer servir de reboque de ninguém, não quer defender interesse de ninguém, mas não defende no interesse. Se no momento no interesse coincidir com qualquer alguém, não adianta aquela. Então, guintes não falando de incoerência, não, na comunicação, bota cá um lado, cata com outro lado. Não tem nenhum lado, não tem nenhum interesse. Isso tem que compreender. Para um dirigente de PJC, ou de Paiterra, pela dieta que Fernando Dias de PRS. Para um dirigente de Paiterra, ou qualquer militante ou ativista, pela dieta que Bochecande, é que não ataca para esse interesse político a nós. Guintes espontânea que nós estamos aqui na espancada, não partido de 5 meses ou não vai eleição. Guintes municipal não papel de quem que mata cavar. Não capariram aqui tempo. A não posicionar-se em função de que tem. No passado, não atua no cenário político, não fazia manifestações. Todo o espancamento que fazia ali, não partido posiciona através de conferência de imprensa. Não teve a amabilidade de papel publicamente para pedir para deixar presidente de país a CP viaja para ver não acha o que não aconteceu aí que é justo. Para ver se um dirigente no partido do ir viaja, não quero contente. Se tem o processo bem clarificado, para tudo fica claro. E que é justo cada vez que alguém não papel, já não papel, talvez a nós é mais bonito no mundo. Mas dia que não papel alguma coisa contrária a eles, tem que lá andar para pintar de tudo cor. É que não consigo. E para falar isso como dirigente de nosso partido, a nossa turma que nós está ali, ninguém que vive de política. Ninguém. Nunca tem nem impressão como alguém é demitido ou ainda pediu política. Nunca tem. A mim pessoalmente, vou te permitir, eu trabalhei 9 anos num organismo internacional, me pedi demissão lá para vir misto bem fazer política. Bem fazer política, nem momento que está recebendo Estado, que está para um fim de mês. Contrário a que guindes, que fala de autoproclamado, que está com governações que passam, mas todo mês ainda vai receber dinheiro de que governo quer falar que quer reconhecer. Se eu quero reconhecer um governo, quer reconhecer uma autoridade, acabou tomar salário. Não quer ter salário na função pública, a mim quer ter salário na função pública. Minha colega está trabalhando honestamente para viver, é que está vive de política. Então, nem momento, eu já me pedi demissão na minha cor de trabalho.
Não queria negócio de mim, que não vive nela. Todo dia que eles olham na babinha de terreno. Então falando, não, o carinho de fazer aquilo. Para mim, o carinho de fazer, tem que trabalhar para sustentar a minha vida. Para que me este papel, põe um papel de forma limpa, com a cabeça viva, para que ninguém tenha um limão. Não esteve naquilo lá. Se tem alguma sociedade contra nós, pertence ao público. Se algum dia a nossa que está ali não for de alguma coisa de Estado, pertence. Nunca matina vim de droga, nunca furta Estado, nunca matina golpes de Estado, nem tentativas de golpe de Estado, não monca susso de sangue, nunca susso. Não limpo o pulso, mas não está para ver que economista. Então, o que quem te critica alguma coisa, vou bem que argumento. Vou ter que ir buscar coisas, atacar a família. Não quero cobrar ninguém mal. Não quero fazer aquilo. Não fazer oposição de forma construtiva. Quem que se sente mal, pepa a raiva e sofrer. Mas quem tem que lidar com nossa guinense, não quero bem ninguém. Então, quem está na criar um cenário que fala, não, bom não está com um lado, bom não está com outro lado, a bolsa de se socorro, dia que não me indianta que se socorro, não fazer publicamente, não indianta que se socorro, publicamente. Se socorro é chinês, é guinense. Se uma maneira que a OSA indianta que pode chegar, que é o ministro do interior, que está todo domingo, já teve viajava. Indianta que ela, ninguém ganha papel mal, né? A nossa dia econômica não adianta qualquer outro aí. Dia econômico não adianta que o pai tenha arrancar. E guineenses. A nossa opinião pode divergir. Amanhã não pode adiantar. Essa é política. Então, dito está papel de liberdade, está papel de democracia, está papel de viva a escola, mas na primeira oportunidade que a opinião diferencia aqueles, está na mão do ocupação deles. Então, a não quero correr para ninguém. Que nem de nós. Gente tem que atuar e tem que viver com nós. E tem que ter esse argumento, se a escola bem convencido como eles têm razão. Não está para pegar provas. Não tem esses elementos. Então, eles têm bem que argumento. Quer dizer, tudo que é papel é certo. A OCM é diante do PRS, é diante do Bote Candé, e tudo bem. E para bem de Guiné-Bissau. A nossa se não me diante do outro alguém, e para bem de Guiné-Bissau. Então, a não é obrigado a atacar ninguém. Se não me não quer atacar ninguém, não ataca quem que não me não critica quem que não me só lá atacar da parte de guerra, né? A não quer guerra. É falando mais da gente, se vai vir não sei, né? Não é para eles. A não quer guerra. Mas quem que não me critica, não critica de mesmo para amanhã até de noite. E depois pensar para falar, tudo bias que não sente na necessidade de bem, para me esclarecer alguma coisa, não é bem. Quem que é de ouvir uma Deus, para nós ir humano, e taiar também, e pecador. Se para eles que era cataiar, para nós ir taiar. E mangas de factos passa já, que não te ensinou opinião, de se eles caem. É que a nossa papel, mas tempo na dar no razão, papel, não só não papel, não cada papel para manipular ninguém, não tem papel de verdade. A OSPR é esse tempo aqui. Que tempo que gente na espancada e na prendido, não é que o presidente do PRS estava nela. Não é que o vice-presidente que Mário Fambé estava nela. Não é que outros dirigentes do PRS estavam nela. E cada mesmo governo. A nós é membro de que governo? A nós é membro de que governo? Pode chegar, estava ali ministro do interior. Dirigentes de PGC até coisa lá, Marciano, Ndinho, é levado para o Ministério do Interior. Quem que é responsável do Ministério do Interior? E Cabote. E Bote, gás mandado necessário, quem que não dirigiu a polícia? E Cabote. E Bote, a você que adianta que Bote. Adianta que quem que mantém eles para vir daquilo? Quem que falou eles é incoerente para vir daquilo? Ninguém. Eles é conveniência política, a adianta daquilo. A nossa aí não conveniência política posiciona de acordo com aquilo que a não acha como é bem para o partido. Se cada não interesse, critica se socorro, não quer critica se socorro. Seguinte, me se bebe abre no boca, é por não papel a força. Então, quem tem que lidar aqui? Só que não fala de incoerência, é tem que ouvir no espelho. É tem que ouvir no espelho. Eu não falo de incoerência, ouvir no espelho. Não volta atrás, não tem capa de partido. Aqui está papel com os aos, amanhuto. É mão amanhã, amanhuto. Então, onde é que incoerência está, né? Então, aí que tem essa. Então, para ficar aqui claro como a nosso partido político, não tem nenhum interesse. Não tem nenhuma agenda e não luta para cumprir nenhuma agenda. Não está à mercê de ninguém. E provável como é a classe política atual que tem solução para o país. Ou que é bem, eu sei, é outro bem e mesma coisa. Não conta bem como é que na volta para a estabilidade. E tempo está a dar uma razão. E de volta para a estabilidade. Gente com guerra. Então, pega guerra. Não camatila. Mas não por posiciona, para não ter proveito político enquanto partido, não posiciona para não misturar num tempo mais rápido possível para não dirigir o país, para não estar com Então, a nós não luta contra a manipulação da opinião pública, não luta contra a falsidade, aqueles que já perceberam que tempo era perceber, mas para nós que tem nenhum Deus e tem humano, mas é um caminho taiar, tudo dirigente de partido taiar, assim que o guintes está a taiar. Mas é que guintes tem a liberdade de criticar a governação que passa, sem falar como é fazer uma coisa de bom, assim está todos tendo a possibilidade ou direito de criticar eles, ninguém é obrigado a fazer coisa de bom, mas nós é diferente deles, a nós o que é bom, não nada falar como é bom. Ou que mal, não fala como é mal. Não contente para ver jovens estão a dar oportunidade. Aquilo é bom. Não contente, aquilo não tem que reconhecer.
Mas se tentar que é falia nela, não antecipa falar como é falia. Mas um dia na conta, eles têm 1.400 e tal dias. Se é tipo preventil, na conta passada, na fazer oposição, na gana guides. Mas dia que dia chega, pensa como é povo na ter consciência de votar na guides que pode dizer solução. Segundo aspecto, esse cenário político atual. Vamos fazer uma comunicação de 5 minutos. De que na papel sobre a troca de mimo entre o Presidente da República e o Presidente da Assembleia Nacional Popular. Então, percebi como outros acham que não tem que explicar mais, outros acham que uma calibre de papel aquilo, para uma criticação lá, nunca critica outro lado. A mim, nunca matei apoio o Presidente Sissoko na Palácio. Guindas que matei apoio na Palácio, para PRS, para o aos adianta que o pai terra. É adianta aqueles, a mim nunca matei. A mim era esse opositor. Se eles vão fazer por adianta que o bote para PRS, a não se não mexe não adianta que Sissoko, se não mexe não adianta que o pai terra. Ninguém quer condicionar para aquilo. Fica mesmo livre. E ninguém quer intimidar quando para papel que cada um não pensa. Então, naquela comunicação, não critica o Presidente, mas eu não acho como ele, enquanto Presidente, nem momento, e que tem que fazer na eleição e não ganha na primeira volta. É normal, ele nasceu concorrente, e pode ter confiança como ele não ganha, mas ele está a dirigir o Estado. Para falar na Bahia e não ganha, mas na primeira volta, não critica aquilo. E não critica até o Presidente da Assembleia, para ver que não critica o Presidente da Assembleia. Para ver, nem momento, a nós, na minha opinião, e que nível de interesse peja sem estabilidade. A mim pensa como é fácil pai terra, né? A mim pensa como é fazer confusão nas datas, é fazer confusão no número de resultados eleitorais que teve. E falar, olha, peça ele só. Esse me teve 1/3 só de voto de eleitor. A maioria do povo de Guiné-Bissau, eleitor, que vota na pai terra. É falta na oposição. Aquilo que o Cuiabá busca PRS, coliga que o PRS tem 100.000 votos. Aquilo que o Cuiabá busca bote, para o bote tem mais de 50.000 votos. Para ver ter agenda presidencial. Se foco e presidente, é que tem agenda enquanto partido, é que tem agenda para o governo do país, é que tem agenda de chegar presidente. Tudo nomeações que querem fazer nomeações políticas. Tudo se atuações e atuações políticas para a forma de chegar à presidência. E normal é ter aqui a ambição. Mas nós achamos que a ambição que tem que colocar acima da estabilidade de Guiné-Bissau. O que alguém, presidente da Assembleia Nacional Popular, se postura, se a atuação tem que pauta, assuma presidente da Assembleia, ou aqui na comunicação presidente da Assembleia. O que é curioso? O Presidente da Assembleia vem para papel no nome da Assembleia Nacional Popular. A Assembleia Nacional Popular é um órgão e está decidido através de disciplinária ou comissão permanente. O Presidente da Assembleia Nacional Popular é que órgão? Se domingos e peja CP, se domingos, a Assembleia é que domingos e que a Assembleia. Ele é Presidente da Assembleia Nacional Popular. O que não vem para mim comunicação, o Presidente da Assembleia Nacional está falando, não vem responder com nota que a mim escrevi, que a mão, a mim que escrevi. Mas uma respondi para a boca cabeça, uma respondi no nome da Assembleia. A não tem que calar a boca, não fala aquilo está direito, que alguém dia aqui tem Estado e nada está contando, que não está a comer, para ver que e tem a tendência de manipular e controlar tudo. O que por ser Presidente da Assembleia, uma para ser uma líder de uma coligação para interranca, uma comunicação ao governo, na calma. Cada é Presidente da Assembleia, de governo de Portugal, sai como ainda fazer a auscultação de população a nível nacional. Que é campanha. Ele cuida da Assembleia, ninguém vai falar para ela. E se opção, e me chama a Assembleia, na eleição, e fala povo e me serve o primeiro-ministro. E na base de um programa, o povo vota nela. E chega um momento e corre, e vai a Assembleia Nacional Popular. Ninguém vai falar nada. E vai estar, se está na Assembleia, tem que atuar como Presidente da Assembleia, ou que não usa a Assembleia. Então, mas gosta está na Assembleia, e me ser o Presidente, e tem que fazer campanha política, gosta, e tem que ir visitar a escola, nesse campeonato que vão fazer, vão tomar o torneio, e na BIM, para BIM, este passe. E tem que fazer tudo custo. Quem te vai lugar de olho para e fala, o país está mal, crise, tem povo não morre com fome. Quanto que leva para lugar de olho para fazer que sessão? Que dinheiro que por ibaliba para mim a escola? Que dinheiro que por ibaliba para cumprir a escola ao lado da Assembleia Nacional Popular? E não falaram de 400 milhões, não para confirmar para mim, nunca tem nem acesso. Mas 400 milhões, supõe aqui escola lá, e Patrício do mundo, né? Supõe lá, o cara põe computador, lá o mundo aqui usa tudo. Sessão que por fácil. Mas não quer falar nada, mas eles acham que tem direito de vir criticar. Qual que moralidade que eles têm? De falar como não, isto é correto, isto é correto. Então, outro aspecto que eu acho que é importante, nós achamos que nem momento é necessário confrontação de poder. Olha o Presidente da Assembleia na papel, porque sou Presidente da Assembleia. Se é um dia fazer um comunicado, e por até ler. Mas e papel é sou Presidente da Assembleia? E papel é sou uma candidata a presidenciais? E papel é sou uma líder de coligação para a interranca? Não, é possível. A mim também, está vindo de terreno, mas não pode chegar ali na conferência de imprensa para falar que vou vir com o terreno na mão. Não pode fazer aquilo, não pode confundir duas coisas. Não está a falar com uma presidente da Assembleia que pode ser o líder do partido. E aquilo que não faz.
Mas aqui na tua, suma presidente da Assembleia, e tem que atuar suma presidente da Assembleia. Vai na escola para aquilo, para entender aquilo. Esse beabá. Acha que não pode criticar aquilo, esta é errado. Outro aspecto que nós achamos que é correto. E vai ainda mais muito. Não acha como é? E que dívida interessa para ter a estabilidade. Dois aspectos que é importante. Questão de bater governo. A nós não quer apoiar bater governo em nenhum momento. E em nenhum momento. Não acha como o povo vota não coligação, pega governo há 4 anos para ter esse resultado. A nós não quer apoiar bater governo. Para ficar claro, não é que falar ontem, não, vamos ir para o governo. Não. A não quer apoiar bater governo. Aquilo está fora de hipótese. Mas o presidente por ir bater governo não é capuri. Que questão está nele? E por ir bater governo, e que tem prazo para bater governo. O presidente por ir lá, o primeiro-ministro que falar mantém, eu chamo o primeiro-ministro que ele acabei, falei, tem grave crise, e não bater governo. Só se não languamos, não fugiar. Não vai ter um não, o cara ganha, para está na lei. E que lei, para quem que facilita a nós? E peja se é contra o guinte, para PRS, para Madem, eles tudo que matina facilita. Não quer matar. Então, se o presidente por bater governo a todo tempo, para mim aqui não interessa a crise nem momento. A boa coisa assim, vou ficar tio tempo fora por ele. E dirigentes fora da coligação, é que ele está interessado nessa. É que ele deixar o Estado para a ambição pessoal de um gaguinho, para colocar em causa a estabilidade naquele. E outro aspecto que é importante, tem a ver com a dissolução da Assembleia Nacional Popular, porque aqui tem estado na papel, então eles fazem cálculo errado, acham que o presidente não podia bater a Assembleia, então é por aí vem todo tipo de problema, é o momento, mas o presidente podia bater na Assembleia Nacional Popular, para Bia. Eleição fazida no dia 4 de junho, não Constituição está falando como durante 12 meses, depois da eleição, o presidente que podia bater a Assembleia, quando que não completa 12 meses? Na junho. Quando o mandato do presidente não acaba? E na 2025? E na 2025 ele tomou posse dia 27 de fevereiro. Então, e tem na margem para bater coisa lá, a Assembleia, para mim não fosse de crise. Se alguém não está falando, se o papai me sutou na casa, ou não está comigo me sutou, para mim não vai querer uma copa ou prato. Aqui na Monteão, se é alguém que gosta de mim, ou que tem simpatia, e me sutando, cuida, talvez eu tenha força ou está por guerra aqui, mas aí tem na poderes. Se bater governo de negócio, não apanha reba, não justiar, o que não sei? Nada que não sei, só se não vai fogueira. Se vai num ano e bater a Assembleia Nacional Popular, e que o governo de iniciativa presidencial e marca a eleição, o que não faz? Está na lei. Está na lei. Quem tem que pagar e pensa, é fazer trabalho de casa, porque é bem público, para vir para pegar a verdade. Porque é bem público, para quem manipula a opinião pública. Essa que é verdade, essa que é democracia, essa que é política. Então, é surgir, é fazer cálculos mal, viva a escola, é fazer cálculos mal. Você está a perceber como é na cair ridículo. E o que a lei está falando em termos de marcação de eleição? A lei está falando como no ano eleitoral. A eleição está fazida entre outubro e dezembro. E que está na lei eleitoral, para quem vai estudar? O presidente do PSC, Domingos Simões Pereira, ele é engenheiro, ele é doutor, mas e giro. E que a porta falhar assim, não, aqui falha. Não vim quando eu me falha. Se aquilo está desses seguidores, é apanha raiva. Mas não faz isso. Ele vai à escola, ele manda nos guios. A missão de vento como fazer. Ele fazia engenharia, acabei de fazer mais do curso e fazia. E doutor, e professor doutor. Então, professor doutor, rodeado de grandes juristas que podem bater falha. Não. Uma vez a declaração porta-voz do governo com a eleição na fazenda em 2024. Bom, ele está chorando a escola diferente, mas não se eleição na fazenda em 2024. Alguém de volta a lei, até volta a fazer trabalho de casa, você fala com minha irmã, giro. Eles vivem a escola, a não mais giro, a não representa o povo. A nós não representa o povo humilde de Guiné-Bissau. Não na papel suma povo, mas a dia que nós sentimos necessidade, nós esclarecer coisas, não nos esclarecer. Então não deve afirmar mais como alguém que pode ter a missão de ocupar tudo que usa ao mesmo tempo. Não, o tempo tem. E normal para o presidente do país ter a missão de ser o presidente da República. A mim também ser o presidente. Mas o que pode ser o presidente da Assembleia? O ser o chefe de governo? O ser o líder de coligação? O ser o mais presidente? Não falamos com o presidente que não faz festa dia 14. Ele festa facílio e é facílio. Como é que é possível? Quer dizer, quem tem que estabilidade para depois fingir de vítima para poder ter proveito político. Não quer ser daquilo. Não quer ser. E depois não vai afirmar mais de termina. E que não conveniência política no momento critica o presidente Sissoko. Para ficar aqui claro. E que não conveniência política no momento critica o presidente Sissoko. Não quer criticar. Se não mexer, não criticar. Se não mexer, não quer criticar mesmo. Coisas que fazem mal no passado, não criticar. Não que matina por na presidência da República.
Isso uma também, que PSC que não critica PRS. PSC que não critica PTG. PRS que não critica PSC para mim, isso é conveniência política. Essa que é grande verdade. Então, se um dia está não coliga que o pai dela arranca, diz que não me está por não criticar eles enquanto não está na aliança. Foi o governo formado ali. Alguns ativistas choram primor na cabeça e na rede social. É que eles dizem, não, vou parar, agora não põe em causa no agenda. É que é papel mais. É que não papel para mim, cada esse interesse político no momento, ataca PRS. Guintes que mataram ali ao longo do tempo, que assassinaram, etc. Guintes pensa como você família que assim ainda não. É assim, que Guintes que adianta aos tudo. Adianta. A nós que nem paga aqui coisa. Não quero carregar de um gago de ninguém. Para cada quem carrega de um gago. Não tem nenhuma agenda, não tem nenhum interesse, não posiciona enquanto partido. Não quero posicionar em função de ninguém. Dia que não diz critica a presidência, isso como não é criticado. A não pode fazer como não quero ter medo de nada. Não quero medo de ninguém na terra. A mim está saindo andar a pé. Não vai nem que me vestir. Alguém fala, não, na série, na praça, que minha cara, me só. Quem que me chama talha? Quem que me chama sultão? Se me chama bem vandaliza, minha cara ou vandaliza minha cara, que esse é problema. Não quero tornar com a mesma moeda, mas não continuo a incomodar eles, porque eu não sinto uma verdade de incomodar eles. Eu falei, gostar de verdade. Então, pensa como e tudo, não pedir mais não militantes, que não simpatizantes, para estar firme na linha que não defini. Quem que me sente com nós, pendente, quem que sente como aí, que podia com nós, pendente com outro partido. E liberdade é essa democracia. A não fica nós 10 ou 12. Não continua na linha que não define. Então, quem pode falar, não, que bota com um lado, não vem queima, não. Se não queima, para que pagar? Pede chá, não queima. Não, o tem futuro, lesmes para o divo, mas quer dizer, guinense divo, no lado só que está. E que tem outro guinense divo. Bom, deixa de preconceito, não pensa como é que ajudar. Não é mais ainda Cindy, essa é importante. Veias de xenofobia, ataque etnias, ataque religião. Quem tem que parar? Se a ativista está lá na Copa Mama de Guintes, como é que é fácil? Que é misto? É que está falando para parar. Aquilo acabou. Mas eu penso ainda como eles que me estão bem para Guiné-Bissau. Dia que esses dinheiros que é terra. Pensa mais que Guintes não vamos bulujo. É vai lá. Para ver próprio nesse partido que tem liberdade lá. Não é bom só um exemplo. É importante, não esqueci bem. O Charles Cipriani, presidente da Assembleia Nacional Popular, só para vir contra a agenda de PS no momento. Quem que Cipriani não é da PS? Vou contar, quem que se foi na PS? Eles é ninguém, nós. Mas que momento nem domingo chega o presidente da República, o presidente só de PSC. Quer dizer, imaginou agora se ele presidente da República, Cipriano desafiar, só maneira que ele fazia assim. Nunca se me diga que Cipriano para, por ele meter o contentor e vai botar na mão. Então, a gente tem que deixar de política é teatro, política é claque, política é responsabilidade e verdade. O que alguém me coisa para fazer direito para chegar. Não quer apoiar o golpe de Estado, não quer apoiar a queda do governo, não presidente, não quer apoiar a bater governo, o povo que vota governo. Se o governo tem que cair um dia na Assembleia Nacional Popular, só maneira que está batendo muito, aquele é o problema, mas aquele é que não é o problema, mas não quer apoiar bater governo na gabinete. E de mesma forma, está cá, não quer contribuir para ter estabilidade no país. Dia que não tem papel, não papel. Obrigado. Obrigado aos grupos. Uma conferência de imprensa. O senhor vai para o presidente. Quem que tem a pergunta para fazer? O presidente acabou de responder. Quem que tem a fazer? Sim, rápido. Marcelino, cidade. E o presidente fala de Kumai, fala na nossa casa. Essa é uma coisa. Não, e o mídia, rede social, né? Mídia que está a apoiar a PSC. Está o famoso Carlos Santiago e página de propaganda do PSC. É para jovens milhares. É para mangas e coisas, né? Além de direito seguir o que é combinar fazer tudo para trabalhar. Mas não contente, porque eu não senti como não me entenderam na chave. Então, não está à vontade. Ninguém quer atacar no ser. É coisa atacar no ser. É coisa. Mais pergunta. Presidente, a minha questão é política. Eu gostaria de saber a posição do Partido Luz perante a posição da bancada parlamentar de 2015 que defendeu a dissolução da Assembleia Nacional Popular. Para o Partido Luz, neste momento, há uma grave crise política para a dissolução da RPO até em junho do próximo ano. Não, eu vou responder de uma outra forma. Eu acho que, neste momento, a lei não permite a dissolução da Assembleia Nacional Popular. Esta é a resposta.
a Constituição da República da Guiné-Bissau fixa um limite de 12 meses de impedimento do Presidente para usar as prerrogativas constitucionais que ele tem relativamente à queda da Assembleia Nacional Popular. Então, nos 12 meses seguidos à eleição, o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia Nacional Popular. Depois de 12 meses, interpretação de grave crise depende da pessoa que tem o direito de exercer. Se o Presidente compreender que esta troca de mimo é uma grave crise que pode colocar em causa o normal funcionamento da instituição, então ele é que tem esta prerrogativa constitucional de definir. Então, chegado a este momento, nós poderemos posicionar se de facto, no nosso ponto de vista, há ou não uma crise que justifica a queda do governo. Mas neste momento, em termos constitucional, é impossível. Não vou dizer impossível, não é. A lei não permite a dissolução da Assembleia Nacional Popular, em termos legais, a não ser que há uma força ou alguém queira exercer uma prerrogativa que a Constituição não reserva. Dentro de 11 dias, o governo vai completar 2 meses de exercício. Qual é o balanço que o seu partido faz da atuação do... Vamos fazer balanço depois de 3 meses. Decidimos dar benefício ao governo para 100 meses. 100 dias. Mais ou menos 3 meses. Depois de 3 meses nós vamos posicionar. Achamos que neste momento não é conveniente estar a posicionar a favor ou contra o governo, enquanto partido político de oposição, porque o governo precisa de um tempo para poder estabilizar, para poder começar a implementar os projetos de desenvolvimento. Então não temos nada contra e nada a favor a assinalar em relação ao governo neste momento. Senhor Presidente, a líder bancada disse que há crise política no país. Não, há crise política no país. É verdade. Há crise política no país. Há crise. O Presidente da República diz uma coisa, o Presidente da Assembleia diz outra coisa. Líder do bancada parlamentar, é vice-líder do Madem, veio à entrevista, posicionou de uma forma. Então, a interpretação de crise ou de grave crise depende da perspectiva de cada um. Nós podemos dizer que não é uma grave crise, porque pode ser ultrapassada, mas depende da atuação de cada lado nesta contenda. Se pautarmos por uma lógica de confrontação, com o objetivo de chegar à presidência, ameaçando com golpes de Estado, o presidente vai também preparar, vai se posicionar, então vamos estar em crise. E qualquer guineense esteve preocupado com estas declarações de ambos os lados. Então, há ou não há crise, mas é uma crise que pode ser ultrapassada dependendo do posicionamento do futuro de cada um. Se o Presidente da Assembleia queira usurpar o poder do Presidente de fazer, por exemplo, a presidência aberta, dizendo que vai fazer uma auscultação a nível nacional, é crise e pode ser interpretado como uma grave crise, porque o Presidente da Assembleia é um deputado eleito num círculo eleitoral e a Assembleia tem 102 deputados. Cada deputado tem a obrigação de ouvir os seus populares, os seus eleitores, para poder levar aquela preocupação para a Assembleia Nacional Popular. O povo da Guiné-Bissau não votou para o Presidente da Assembleia Nacional Popular ser Presidente. Os deputados é que votaram. Ele é representante, talvez, dos deputados, mas na lei é colega dos deputados. Ele também é deputado como qualquer deputado. Só que a Assembleia tem que ter um órgão que vai dirigir a Assembleia Nacional Popular. E os deputados escolhem entre si na lista do partido que teve maior número de deputados. Então o Presidente da Assembleia não pode fazer uma presidência aberta. Ele tem que esperar, quando for Presidente da República, para fazer isso. Se ele for Presidente, eu quero fazer presidência aberta, ele não vai permitir, ele não vai ficar satisfeito. Não é correto. Então isto é básico, é beabá. E as pessoas que frequentavam a escola, de viva escola, têm a obrigação de saber isso. Presidente, é assim, ultimamente, ou nas últimas semanas, está notado que não considerado troca de mimo por parte do Presidente da República e também do Presidente da Assembleia. Uma bem pública na conferência de imprensa, aquilo que tem a ver com a data de celebração de festa de independência. Uma vez que parte do Presidente, assim, né, Presidente da República, taxa comum e deve fazer uma celebração com mais dignidade desse ponto de vista, para fazer com que a data vai celebrar no dia 16 de novembro, junto com o Dia de Forças Armadas. E, por outro lado, o Presidente da Assembleia Nacional Popular decidiu celebrar a data na Boé, que vai ser próprio no dia de festa de independência. E tem essa troca de farpa entre o Presidente da República e o Presidente da Assembleia Nacional Popular. Enquanto partido político,
tal que e boa visão e tal que Não, posicionamento. é assim. A Assembleia podia fazer celebração de 24 de setembro. O governo não podia organizar a celebração de 24 de setembro. A nós não podemos organizar a celebração de 24 de setembro. E data de independência. Que tem nenhum mal para a Assembleia organizar sessão especial no curso de celebração de nossa independência. Mas é importante para a gente compreender como a separação de poderes está acompanhando que hierarquia, é o que nós falamos de Estado. Quem que é chefe de Estado? Quem que é chefe de Estado? E que é o Presidente da República. E aquilo que a lei fala, chefe de Estado e Presidente da República. E que assim não como Presidente e Presidente da Assembleia, e que assim não como Presidente e chefe de governo, e que assim não como Presidente está mandando a tribunais. Não, mas ele é chefe de Estado. O que nós falamos de celebração de data. Se Presidente e data de independência é 24, e acha que Manorini fazer festa de 24, dia 16, calque mal para fazer. E que tem outra data de independência 24 de setembro, e feriado até. Mas e para festa, não pega não juntar com o dia de Força Armada. Quem que liberta Guiné? E Força Armada. Não juntar, não fazer festa. Calque mal. E principalmente bem falar com uma festa que não fazia aquele dia. Quem que é chefe de Estado? Então quem tem que parar com o papel? Se no partido que Domingos da dirigir, ninguém que pode falar como Domingos está errado e está matado politicamente, e manga deles botaram na cemitério de lixo político, para ver teve só a pretensão de candidatar para a liderança do partido, como é que não pode pensar que ele tem que vir para confrontar o Presidente da República enquanto Presidente da Assembleia Nacional Popular? Se isto é fácil, pensar na Assembleia e fazer oposição. Mas que tem que confundir aqui duas figuras. Não acham que é perfeitamente normal para o Presidente da fazer? Se Michel vai fazer dia de Natal. E se festa? Ele chefe de Estado vai fazer. Dia que a Michel chefe de Estado não fazer festa de celebração da independência dia 24 de setembro. Então, e que mesma coisa? As ruas não mudaram, o Guintes não disse. Que é o problema? O governo como muda a rua? Isso é competência. Há os Guintes não trabalham na função. Não pode haver para ver aquilo. Não, a lei está permitindo para alguém também pôr quem que mexe na qualquer direção. Lei que está permitindo. Não porque contente, mas lei. Dia está que não estou mais tarde. Senão me não está tudo Guintes. Guintes nem falaram o que é correto. Não. A não pensa como e tem que ter responsabilidade. Ou que não fala de exercício de função de Estado. De tudo lá. Eles tudo têm que ser o mais responsável nessa abordagem, tanto o Presidente como o Presidente da Assembleia Nacional Popular, mas e quem interessa a Guiné-Bissau nesse momento de instabilidade. E principalmente para quem que está no governo e que deve interessar a instabilidade. Então, para o Presidente da Assembleia conformar, enquanto Presidente da Assembleia, dia que deu o terceiro Presidente e está a atuação do Presidente da República. Presidente Malanca Samar, voz do povo. Dado a situação que se encontra, a situação política no país, o povo ainda precisa de pão, o povo precisa de arroz, o povo precisa de saúde, o povo precisa de educação. A escola se devia começar nesses períodos, segundo o governo, começa a partir do dia 9. Do seu ponto de vista, qual seria a saída para o país nesta altura? Eu acho que a saída para o país é o entendimento entre guineenses. Não vou dizer que temos que estar todos de acordo, mas temos que saber privilegiar o que é mais importante para a Guiné-Bissau. E neste momento o mais importante é a estabilidade política. Todos nós vamos errar no nosso posicionamento, na nossa atuação, mas há uma coisa que nos é comum, que é a estabilidade, a paz no nosso país. Não podemos permitir, não vamos apoiar qualquer ato que possa colocar em causa a estabilidade, tanto por parte do Presidente da República, tanto por parte do partido no poder, tanto também da nossa parte enquanto partidos de oposição fora do Parlamento. Então, há enormes desafios para o país, era de nossa responsabilidade trabalharmos para isso, mas é da responsabilidade mais do governo para poder resolver estes aspectos. E como eu disse, não há pão, há fome, há crise, mas o Parlamento pode fazer um festejo de 400 milhões de francos CFA. Não é correto. Então, em relação ao governo, eu vou repetir mais uma vez, não vamos ter nenhum posicionamento neste momento em relação ao governo. A estabilidade política passa necessariamente por quê? A estabilidade política passa por entendimento entre guineenses, passa por respeito por opinião diferente. Não é porque o senhor tem uma opinião diferente que eu vou estar a ameaçar, a espancar, a insultar. Então, a estabilidade política passa por colocarmos acima dos nossos interesses o interesse da Guiné-Bissau. E o interesse da Guiné-Bissau é inegociável. E neste momento, interesses pessoais estão a corroer os pilares da estabilidade política na Guiné-Bissau. E os contornos é imprevisível. E nós não queremos chegar àquele nível. Presidente, eu vou voltar sobre o telefone.
porque é óbvio que o governo tinha reunido com associações superiores, reduziu a associação referente para 24 mil francos, 24.600 francos, se não me engano. Então o governo fixa preço 150 francos por semana. O governo, com dias atrás, o presidente da República reuniu com uma não sei, presidente da República, disse que é para vender pão a 200 francos. A minha pergunta é a seguinte: será que o presidente tem autonomia de obrigar para vender pão a 200 francos, ou o governo tem autonomia nem governo de... Não. Não pode ser, né? E o governo tem autonomia de reunir com o sindicato e assinar uma parte de redução da preço do pão. Deixa-te dizer uma coisa, nem o governo, nem o Presidente da República tem a competência de obrigar qualquer comerciante ou qualquer guineense a vender o seu produto num ou outro preço. Isto é importante porque temos liberdade de mercado no nosso país e os preços oscilam em função da oferta e procura. Então, se o governo quer baixar o preço, é o importante. Nós apoiamos esta decisão. Se um pão custa 50 francos, 100 francos, nós vamos aplaudir. É importante porque é o nosso povo. Mas esta indecisão, esta querela entre o governo e operadores econômicos, que eu não queria falar agora, mas vou ter que falar, pode ser ultrapassado através de diálogo do governo com operadores econômicos, ou o governo procurar alternativas de trazer os produtos em falta no mercado para colocar no mercado. Se há falta, deixa-me concluir, se há falta de farinha no mercado, se os operadores econômicos, a pessoa que tem farinha, diz que não vai vender num preço, o governo pode buscar a alternativa, trazer aquele produto para o país, colocar no mercado e vender num preço mais baixo. Ninguém te pode obrigar a fazer a filmagem com o teu telefone. Eu posso te obrigar. É o teu telefone. Não queres fazer a filmagem? Eu vou procurar quem pode fazer. Não querem vender pão? Nós vamos procurar farinha, vamos colocar no mercado, vamos baixar o preço e vender o produto em 150 francos CFA. Então, nem o presidente tem poderes de obrigar aquelas pessoas a venderem pão em 200 francos. Então, isto é importante. Então, daí que é necessário conversarmos, o governo tem que estar disponível para conversar de forma incansável com operadores econômicos. Nós estamos interessados na redução dos produtos da primeira necessidade, porque todos nós somos povo. Se um saco de arroz custa 12 mil, 10 mil, nós vamos sentir satisfeitos, porque é o nosso povo que vai ganhar com isso. Então não podemos estar contra uma medida que vai beneficiar o povo, mas esta medida tem também que ser pautada naquilo que é correto. Mais uma vez, se há falta de um produto no mercado, há inflação de preço, o governo tem a alternativa de trazer aquele produto para o mercado e automaticamente vai baixar o preço. Não precisamos estar nesta guerra. Presidente, o Presidente é candidato às eleições presidenciais? Eu? Não. Nós vamos posicionar quando chegar o momento, mas não sou candidato. Presidente, a última pergunta que eu Não sou. Tenho a missão de ser Presidente da República, tenho. Mas não é para já? Não é para já porque não posso estar lá agora, não posso dar golpe de Estado. Há um presidente. E quando chegar a eleição, o nosso partido vai posicionar. Eu posso ser o candidato, mas também pode ser qualquer um dos dirigentes do partido. Mas não está na minha agenda pessoal neste momento. Tenho outros desafios. Presidente, a última pergunta. A minha levanta para que eu podia porque eu entrevista. A última pergunta é de que uma das primeiras declarações disse sempre que o povo guineense vai voltar para a instabilidade política. É claro, estamos em instabilidade. Estamos em instabilidade. Há incompatibilidade entre forças políticas. Há incompatibilidade em relação a questões pessoais que vão ser levadas para o Estado. Então, eu acho que nós temos razão quando dissemos que o povo está a voltar para a instabilidade. Estamos disso, toda a gente sabe. Eu penso que é tudo, né? Estamos a pensar. Muito obrigado, caros telespectadores da Rádio TV Voz do Povo. Não capaz de assistir assim essa conferência de imprensa do Partido Luz, da equipa de ser presidente Lesbos Monteiro, naquilo que tem a ver com a atual situação política do país, em troca de palavras entre a presidência do partido e a Assembleia Nacional. Você que não desligas, mal que essa mais em direto a partir de Eu vou mandar